Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre Brasil Colônia, né? Só que para a gente falar do Brasil Colônia, a gente precisa ir um pouquinho lá na Europa, né? Localizar um país chamado Portugal. Lembrando que o Brasil na época era colônia de Portugal, né? E o que é colônia? Quando o país ele fica dependendo do outro. No caso, os portugueses se apossaram de toda essa região aqui da América, né? No caso o Brasil, que a gente está falando agora, e, consequentemente, a gente precisa ir na Europa para vocês entenderem o que é esse Brasil colônia. Na época, Portugal também não estava numa situação boa. A gente tinha, governando a França, um cara chamado Napoleão Bonaparte, que decretou, na época, o famoso bloqueio continental. O que foi isso? Ele queria impedir outros países de negociar com a Inglaterra, porque ele queria se tornar uma potência mundial. E, para isso, ele forçou, né, Portugal a aderir aos seus interesses, só que os portugueses fizeram um pacto aí com a Inglaterra, que a Inglaterra era também muito poderosa na época, e os portugueses vieram parar no Brasil. Então, esse período, né, que a gente chama Brasil Colônia e o Processo de Independência, a gente tem que voltar lá no período joanino, tá? Então, o Dom João VI chegou ao Brasil em 1808, trouxe com ele a Carlota Joaquina, né, que era a sua esposa. Só lembrando que Portugal era uma monarquia. Então, se vem para o Brasil, o Dom João ele vai governar dentro desse processo, né, chamado de monarquia, tá? Então, esse período é chamado de período joanino, ou seja, homenagem ao Dom João VI, ok? Em um período em que a família real portuguesa ela se instalou no Brasil. Quais foram as causas aí, né, dessa chegada? Justamente essa questão aí da abertura, quando o Dom João chegou ao Brasil, como foi a Inglaterra que bancou essa vinda dele para o Brasil, porque uma viagem dessa era muito cara aí na sua corte, né? E, consequentemente, precisava gastar muito e não tinha dinheiro, que estava numa situação difícil. Então, quem vai patrocinar isso aí vai ser justamente, tá, a Inglaterra. E aí a gente vai ter essa chegada dessa família real, liderada aí por Dom João VI, e em 1810 a gente vai ter um tratado de comércio, tá? As nações amigas, como ele falou. Só que esse tratado era justamente para favorecer a Inglaterra, tá? Por que a Inglaterra? Porque foi a Inglaterra que bancou essa vinda dele até o Brasil, tá? Lembrando que o Brasil era colônia na época. Então a gente vai ter o Tratado de Aliança e Amizade, tá? Que era a proibição do Brasil negociar aí com outros países, e sim com a Inglaterra. Então esse tratado para as nações amigas é lógico que vai favorecer justamente a Inglaterra. Então, essas tarifas alfandegárias, os produtos ingleses, eles pagavam extremamente baixo em relação aos demais. Se um país, né, consegue ter aí essa vantagem, consequentemente, ele vai sair, né, na frente dos demais, tá bom? Então, o Dom João VI, ele fugiu aí de Portugal, com aproximadamente 15 mil nobres, né, portugueses e 14 embarcações. Qual foi a estratégia desses portugueses, né, de virem para o Brasil? Fugindo lá do Napoleão Bonaparte. Depois de algumas semanas aqui, né, no Brasil, foi instalado em Salvador, né, que foi a primeira capital do Brasil aí. E depois, em 1808, a gente tem a transferência para o Rio de Janeiro. Então, inicialmente, eles chegaram em Salvador, ficaram algum tempo e depois eles vão para a cidade do Rio de Janeiro. Tá legal? Quais foram as realizações inicialmente aí de Dom João? Primeiro que o Brasil, né, era colônia, era muito, né, tudo era muito simples aqui. E aí, com a chegada dessa família real, consequentemente, eles tentam organizar o Brasil para poder dar uma estabilidade para eles e uma situação mais confortável. Essa era a ideia. Então, ele vai ter a permissão, tá, de trabalhar com a manufatura, que não existia anteriormente. Ele vai desenvolver aí
academia militar, porque precisaria de um corpo, né, militar para dar sustentação para ele. O Dom João ele vai fundar o Banco do Brasil, que existe até hoje, né? Como vocês acompanham, é um banco muito importante no Brasil hoje. Foi fundado lá na época de Dom João VI. Imprensa régia, porque não existia nada, ele vai criar essa imprensa, né? O que é imprensa? Os jornais que precisaria, porque entre esses nobres que vieram, tinha muitos intelectuais, tá? Ele vai também criar a Biblioteca Real, ou seja, as pessoas precisariam de livros, né? Precisavam trazer esses livros para o Brasil, e eles precisavam ter acesso ao que estava acontecendo na Europa. Então, precisa de uma biblioteca, né? Que ele vai chamar de Biblioteca Real, em homenagem ao rei, né? Porque a gente tinha uma monarquia nesse momento. Ele vai criar também uma escola de medicina, aliás, duas, uma na Bahia e uma no Rio de Janeiro, que é extremamente importante, né, porque precisariam de cursos importantes, depois ver direito e assim por diante. Então, são os feitos inicialmente aí de Dom João. Ele também, é lógico, precisaria vir pessoas importantes, então a gente vai ter o teatro, que vai ser, né, fundado também, né? A gente vai ter o Dom João gostava muito de plantas, a gente vai ter aí o Jardim Botânico no Rio de Janeiro. Então, tudo isso é para dar aí uma situação mais confortável para essa família que chegou no Brasil nesse momento, né? Agora, o tempo vai passando e a gente vai ter aí as consequências dessa instalação para a colônia, né? Então, nós vamos ter os costumes que eram importantes na Europa, eles transferem aí para o Rio de Janeiro. Agora, para você trazer todo esse aparato para o Rio, você vai ter aí alto custo. Por isso que ele criou, a primeira coisa importante foi o banco, né? A gente vai ter o crescimento populacional no Rio de Janeiro, porque nós temos aí uma urbanização, tá? O que é urbanizar? Eles chegaram, né, para o Brasil, para os ricos brasileiros, que tinham vários também, isso aí vai ser muito importante. Então, eles começam a construir belas casas aí no Rio de Janeiro. Vai ter também criação de cargos públicos, porque ele está estruturando todo o Rio de Janeiro. E esses cargos são ocupados por quem? Pelos nobres que vieram justamente com, né, Dom João VI, nessa bagagem. Ele trouxe todo mundo. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai distribuir títulos, porque ele precisaria também ter essa elite brasileira que já estava formada aqui ao seu lado. Então, esses títulos, o que vai ocorrer, né? Ele vai ter o apoio aí dos proprietários rurais, que fazia parte da elite da época, né? Só que para manter todo esse aparato aí, né, o reinado, a monarquia, precisaria de dinheiro. Além do banco, ele vai ter que aumentar os impostos, né, para financiar essas despesas aí da corte, que era altíssima, né? Aí, quando foi em 1815, ele vai levar o Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves. O que é isso, gente? É muito importante para o Brasil nesse momento, porque ele vai ser considerado, né, um país, ou seja, ele vai se unir a Portugal. Ele vai ter basicamente a mesma importância. Legitimar aí a corte no Brasil frente ao Congresso de Viena que estava acontecendo na Europa. Então, vocês percebem que é extremamente importante a gente ter aí, né, essa corte aqui no Brasil e, consequentemente, o Brasil vai se tornar importante. Não para os brasileiros pobres, que continuam da mesma forma, os indígenas, os escravos, mas sim para essa elite, né, que faziam parte aí na época. Outra coisa importante que a gente vai ter é a política externa. Então, em 1807, a gente teve a invasão da Guiana Francesa, né, que, é lógico, durou pouco, mas você observa que os portugueses eles já trazem essa ideia da invasão, da conquista, né, como eles tinham anteriormente. E é lógico que eles acabaram devolvendo isso aí em 1817, que não deu certo, tá? Mas eles foram lá e invadiram a Guiana Francesa, ok? Então, a gente tem, em 1816, a anexação das províncias da Cisplatina, que é o Uruguai hoje, né? Que se tornou independente em 1828. Então, os portugueses eles trazem essa ideia de anexação
e de aumento do território brasileiro, tá? Só que a gente vai ter aí um problema também em Portugal. Por quê? Quando Dom João vem para o Brasil com a sua corte, os portugueses ficaram inseguros e ficaram muito bravos, tá? Porque o Dom João ele fugiu com medo de Napoleão Bonaparte. E aí a gente vai ter uma crise, né, que eles chamaram aí Revolução do Porto em 1820, tá? Então Portugal, né, fica sob o domínio da Inglaterra, porque se os portugueses vieram para o Brasil, os ingleses que escoltaram praticamente nessa corte, é lógico que eles vão querer benesses, e é justamente esse domínio inglês que vai ocorrer na Inglaterra. E aí a gente vai ter uma revolta por causa disso. Então a gente vai ter a liderança dessa revolta foi da burguesia. Lembra que era dividida em duas camadas importantes, né, que tinham poder: a burguesia já portuguesa e a monarquia. Tá? Se os monarcas vêm para o Brasil, consequentemente, a gente vai ter os burgueses que vão liderar aí essa revolta, né, que eles chamaram aí de Revolução Liberal do Porto. Tá bom? Outra coisa importante o objetivo, né, dessa revolução liberal aí, ou revolta, né, não foi bem uma revolução, porque revolução é mudança total, né? No caso, foi uma revolta mesmo, né? O objetivo deles era a volta de Dom João VI, porque eles se sentiam órfãos, tá? Era criar uma constituição, como vocês sabem, quando você tem uma monarquia, você não tem constituição, porque quem dá as cartas normalmente é o nobre, né? Lembrando que monarquia quer dizer, mono é um, governo de um único, né? É sempre um cara que manda, no caso aí, o rei. Tá? Então, eles queriam que Dom João voltasse, porém com uma Constituição. O que é uma Constituição, gente? Conjunto de leis que regem um país. Então, o que eles estavam pregando era justamente isso. Se ele quiser voltar, ele vai ter que fazer uma Constituição para os portugueses. E eles queriam também que o Brasil voltasse a ser colônia. Olha só os burgueses portugueses, como eles não são bobinhos, né? Eles queriam que houvesse uma recolonização do Brasil e, consequentemente, monopólio dos portugueses. O que é monopólio? Mono quer dizer um, quando você tem um país que domina o outro, um único país dominando. No caso, Portugal, eles queriam que houvesse novamente a recolonização que existia antes da chegada da família real. Tá bom? E aí, em 1821, Dom João VI retorna a Portugal. Então, a pressão foi muito forte, ele retornou a Portugal, deixando o Dom Pedrinho aqui, o menino Pedro, que assume o Brasil. Tá? É aí que começa todo o processo de independência. Né? Por quê? As cortes portuguesas, né, que fazia parte do parlamento, né, de Portugal, consequentemente queria a recolonização. Aí começa uma briga interna aqui no Brasil por causa disso. Olha só. Então, os portugueses têm a exigência da volta de Dom João, tá? E aqui no Brasil fica o Dom Pedro, tá? Só que o Dom Pedro era um menino muito vaidoso, um jovem ainda, adolescente, foi crescendo aqui e foi criando gosto pela região, né? Pelas coisas maravilhosas que ele curtia muito aqui. Então ele vai criando dentro de si, né, aquele nacionalismo interno dele, tá? Aí quando foi em 1822, quando os portugueses também queriam que Dom Pedro retornasse a Portugal, ele estava vindo de Santos, né? Foi aqui em São Paulo, recebeu uma comunicação, né, de Portugal para ele retornar a Portugal, porque o que os portugueses queriam? Que o Brasil continuasse colônia, então queriam que ele retornasse a Portugal. É lógico que ele, né, como ele gostava muito, né, daqui, ele vai falar: opa, eu não vou voltar, eu estou fora de Portugal. E aí é o famoso Dia do Fico. Então foi janeiro de 1822, quando a gente teve aí o Dia do Fico, ou seja, quando Dom Pedro falou que iria ficar aqui no Brasil, tá? É lógico que ele tem que aderir aí às elites coloniais brasileiras, né? Que se aproximaram, é lógico que eles queriam participar do governo aí também de Dom Pedro, tá?
e Dom Pedro anuncia a permanência dele, a partir daquele momento, aqui no Brasil. Qual era a ideia da elite brasileira naquele momento? É que se Dom Pedro permanecesse aqui no Brasil, o Brasil não iria se tornar colônia aí de Portugal novamente. Foi uma grande jogada. E aí vai passando, em maio de 1822, a gente vai ter o famoso o decreto Cumpra-se, tá? E em junho de 1822, Dom Pedro I convoca a Assembleia Constituinte. É lógico, a elite queria falar, tudo bem, Dom Pedro, vamos organizar aqui, você é nosso, você vai ficar aqui, você quer ficar com a gente, só que para isso a gente precisa ter uma Constituição. E o processo de uma Constituição é chamado de Constituinte. Constituinte é o período de elaboração, quando os deputados se reúnem para discutir as leis, para ver quais são as leis mais importantes para o país naquele momento. Esse processo inicial é chamado de Constituinte, tá? E aí, quais são as pessoas que fazem parte, né, dessa Assembleia Constituinte? São os deputados. No caso hoje, se vocês analisarem, nós temos, em nível federal, a gente tem os deputados e os senadores, tá? Constituintes são aqueles caras que elaboram as leis. Eles fazem parte do poder legislativo. O que é legislativo? Legislar, fazer as leis. O que faz o executivo? Executa as leis. Quem faz parte do executivo federal? O presidente. Do executivo estadual? O governador. Do executivo municipal? O prefeito. Vereadores, deputados e senadores fazem parte do legislativo. Tá legal? Então, é assim que funciona. O legislativo legisla, eles fazem as leis, e o executivo executa, coloca essas leis em prática. Tá bom? E aí, em agosto de 1822, a gente vai ter tropas portuguesas no Brasil que eram consideradas inimigas. Ou seja, as tropas que Dom João criou, lembra que eu falei para vocês? Que ele vai criar um aparato militar e tal, e quem dava sustentação para ele com essas tropas eram justamente os militares portugueses, porque ele não confiava ainda nos brasileiros e assim por diante. Agora, o que o Dom Pedro vai fazer? Ele vai considerar essas tropas inimigas, porque os portugueses queriam puxar justamente a sardinha do seu lado e queriam uma recolonização do Brasil. Eles não queriam um Brasil independente. Essa é a questão. E aí a gente vai caminhando após receber, né, esse ultimato de Portugal, né, Dom Pedro proclama finalmente a independência do Brasil. Então, a independência do Brasil ela ocorreu dessa forma. Os portugueses queriam que Dom Pedro retornasse a Portugal, né, porque Dom João já tinha ido. Portugal estava passando por uma situação difícil e Dom Pedro queria ficar no Brasil. É o famoso Dia do Fico. E, para ele ficar aqui, ele teria que transformar o Brasil num país independente de fato. Por isso que a gente tem aí, em 1822, né, a independência do Brasil. Ok? E esse processo de independência ele vai sendo concretizado. Ok? Em dezembro de 1822, Dom Pedro é coroado, o famoso Dom Pedro I. Tá legal? Agora, quem vai dar poder para Dom Pedro? Quem vai apoiar Dom Pedro? Vocês sabem que um país, para ser importante, precisa ter sempre o aval de outros países e assim por diante. Adivinha quem deu esse apoio? A Inglaterra. Então, Portugal, né, briga com Dom Pedro fica no Brasil, a elite portuguesa queria que ele voltasse, ele não voltou, e aí ele fica no Brasil, faz a independência, mas aí ele vai ficar dependendo da Inglaterra economicamente, porque a Inglaterra era poderosa na época. Então, toda a estrutura que a gente vai ter aí, né, vai ser justamente baseado na dependência econômica da Inglaterra, porque para você estruturar um país, você precisa ter aí justamente, né, um outro apoiando, no caso aí, a Inglaterra. Tá legal? E aí a gente vai ter as estruturas sociais aqui. Como é que vai rolar isso? A economia, a sociedade. A gente vai ter a nossa economia, ela vai ser baseada no latifúndio, né? Quando latifúndio quer dizer que você tem basicamente um produto para exportação. No caso aqui vai ser inicialmente o açúcar,
a gente vai passar pelos ciclos, tá? Então, a gente tem o açúcar, depois tem mineração, depois tem o café. Mas, por enquanto, é o açúcar que vai, né, das cartas nesse momento, porque era o produto de exportação. É o que a gente chama aí de agroexportação. É o produto que vem da lavoura para exportar. No caso, aí o açúcar, tá? Esse açúcar, ele é trabalhado dentro de um processo que a gente chama de monocultura. O que é mono? Um único produto para ser exportado. Aí, no caso, o açúcar, tá? Monocultura é uma mega fazenda que trabalhava num processo aí de escravagismo. O que é isso? Quem trabalhava para esses senhores, né, que eram chamados senhores de engenho, que fazia parte dessa elite brasileira, eram os escravos. Então, o escravismo aí, ele é muito forte nesse momento. Aí a gente já vem para o Sudeste, no caso aí da mineração, que a gente continuou com a escravidão. Então, a mão de obra escrava no Brasil, ela é extremamente importante, porque a gente vai ter, nesse momento, essas pessoas que foram retiradas lá da África, vieram para o Brasil, e aqui eles vão transformar essas pessoas em produtos para negociar. Então, o negro, ele era comprado, né, entrepostos, como a gente chama, lugares próprios para você ir lá e comprar os negros e colocar para trabalhar na sua fazenda, tá? E outra coisa importante, essa independência nossa, que vocês já sacaram, não teve a participação popular. Se você analisar, né, o que é uma independência, como a gente teve no Haiti, né? A gente teve lá uma revolta das pessoas, o movimento para fazer uma revolução e assumir o poder. Aqui não. A gente tem essa negociação, tá, que ocorreu, e não tem a participação das pessoas, da população, né, dos pobres, no processo de independência novos, tá? Então, ela foi feita dessa forma, ela foi negociada. Foi uma aliança, como a gente pode falar, né? Interesse de Dom Pedro e das elites brasileiras, que, consequentemente, eram os privilegiados na época. O povo não participou dessa independência. E aí, qual foi a grande jogada que o Dom Pedro fez, aí já em 1824, para criar a primeira Constituição? Ele pensou, bom, os brasileiros, essa elite que me deu apoio, então eles querem uma Constituição, né, através lá da Constituinte, como foi convocado. Então, a grande sacada de Dom Pedro, ele era monarca, porém, agora ele tinha que governar com uma Constituição. Ele falou, bah, eu vou criar um poder a mais. Então, como vocês sabem, a gente tem hoje os poderes legislativo, executivo e judiciário. O Dom Pedro, espertamente, ele vai criar o quarto poder, que era chamado poder moderador. Então, o que fazia o poder moderador? O moderador, ele simplesmente é que influenciava os demais. Enquanto você tem o poder executivo, tá, que faz parte aí, né, que executa, as leis são criadas lá no legislativo, o judiciário é que, né, faz aí o julgamento quando os poderes não se entendem. Por exemplo, o executivo e o legislativo, quando eles brigam, entra o judiciário para julgar, tá? Então, o Dom Pedro, ele vai criar esse quarto poder para dominar os demais. Então, tudo que acontecia nos três, no executivo, judiciário e legislativo, tinha que ter a palavra final aí do poder moderador, que era o rei, no caso Dom Pedro I, que vai dominar, tá bom? Então, isso foi esse processo inicial que a gente vai ter aí de iniciação nossa, né, na independência do Brasil. Então, essa independência ela foi feita aí por Dom Pedro, tá? E em 1824 a gente vai ter a nossa primeira Constituição. Só que essa Constituição ela foi outorgada. O que é a Constituição? Nós temos duas formas, né, de colocar em prática. Ela pode ser promulgada quando ela é discutida, votada. Quando a nossa, por exemplo, de 1988, ela foi promulgada. Ela é uma Constituição democrática. No caso dessa primeira Constituição brasileira, de 1824,
ela foi outorgada, ela foi imposta por Dom Pedro I. Então, ele vai fazer todo, né, o movimento dentro dessas leis aqui, através desse poder moderador, né, que tinha a influência dele. Tá bom? É isso aí, bons estudos, né? Vamos que vamos. Abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.